Os processos, eles existem nas empresas. Não existe uma empresa, não existe vida sem processo. O processo a gente tem até dentro de casa, né? A empresa que ela vem de uma empresa de pequeno porte, familiar, uma empresa bem pequena, é ali que tem que começar a estrutura. Ali que a gente tem que começar a organizar. O empresário, o que ele tem que pensar é em crescimento. Eu duvido que exista uma pessoa que esteja empreendendo que queira, não, eu quero empreender, mas eu quero empreender só isso daqui. Eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Eu acho que é a pior frase que a gente sempre escuta, né, Mai? E para essa conversa eu recebo a Carolina Cunha, administradora com especialização em gestão da qualidade, MBA em gestão de negócios e uma trajetória sólida em consultoria empresarial, atuando em projetos de reestruturação, processos e indicadores e desenvolvimento organizacional em empresas de diversos segmentos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast CNPJ em Pauta. E a convidada de hoje é uma pessoa muito especial na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E eu acredito que vocês vão gostar bastante de saber o que ela vai contar por aqui. Começando o assunto, a gente vai tratar basicamente sobre processos, organização. É uma das pessoas que eu conheço que são mais organizadas e mais metódicas. E uma metódica gosta quando encontra outra. Então, uma empresa, ela quando está crescendo, vendendo mais, contratando mais gente, ganhando mercado, mas quando uma empresa, um CNPJ está crescendo, ele precisa de readequações, né? Que a gente sempre fala. A gente deseja um CNPJ próspero, mas a gente não está, muitas das vezes, preparado para a prosperidade quando ela acontece. E hoje a convidada vai ajudar você que está nos assistindo a ter um pouco mais de clareza quando é o assunto tratado. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Mai. A Maiara é nossa amiga pessoal, né? Minha amiga pessoal, e a gente veio conversar, bater um papo aqui sobre como crescer com estrutura, né? Como que a gente pode melhorar, né, esse nosso crescimento pensando em algo mais sustentável, né? Então, vamos bater um papo sobre isso? Vamos. Inicialmente, eu queria te perguntar a respeito do teu empreender, né? Eu acho que quando a gente decide se tornar um CNPJ, muito aconteceu antes para que a gente fosse influenciado, inclinado para essa carreira, né, do CNPJ. E aí, queria que você contasse um pouquinho para a gente a sua história. Então, Mai, eu me formei em administração na Federal e logo já enquanto eu estava cursando, eu já comecei a trabalhar em multinacionais. Então, o meu primeiro estágio foi no HSBC. E quando eu estava trabalhando no HSBC, eu fui trabalhar numa área chamada planejamento e controle. Eu trabalhava na seguradora do HSBC e eles estavam começando a estruturar a área de controle de reclamações dos clientes. Então, eu fiz parte desse projeto, né? Nós estruturamos toda uma área de controle, né, das reclamações dos clientes. E em cima dessas reclamações, a gente conseguiu fazer as análises e aí mapear quais eram os principais problemas dentro da operação. Então, era uma área em conjunto que a gente olhava o problema e olhava a solução. Por quê? A solução normalmente era estruturar um processo. Os processos, eles existem nas empresas. Não existe uma empresa, não existe vida sem processo. O processo a gente tem até dentro de casa, né? Então, assim, como que é o teu processo de arrumar a casa? Como que é o teu processo de você se arrumar e sair para o trabalho? A gente tem uma sequência de atividades que está na nossa cabeça. As empresas também.
Só que para elas crescerem não tem que estar na cabeça de ninguém, tem que estar na estrutura da empresa. E aí começou um pouquinho do meu conhecimento em processos. Fiquei 3 anos no HSBC e fui trabalhar na Ambev. Na Ambev era um outro mundo, né? É um mundo de gerenciamento, de meta, de rotina, de produção, aquele mundo louco, né, de atingir resultado. E eu falo que para mim foi uma escola aqui. Lá eu aprendi a trabalhar. Lá eu aprendi a ir atrás de meta. A gente não tinha a opção de não bater meta, né? A gente não sabia o que fazer. A gente chegava no começo do ano e falava assim, mas isso eu não vou conseguir atingir essa meta, eles estão ficando tudo doido. E a gente corria atrás. Então ali eu aprendi um pouquinho que processos, indicadores fazem a gente atingir meta. E depois eu fui trabalhar no Boticário. Que o que foi? Trabalhar com pessoas. Eu fui ser líder de equipe. Aí não adianta só eu processos e indicadores. Aí eu vou ter que lidar com pessoas. E como que eu faço as pessoas trabalharem para atingir as metas? Que daí eu fui entender um pouquinho sobre gestão, liderança, né? As duras penas, porque eu também nunca tinha sido líder, mas eu aprendi um pouquinho de como você consegue instigar as pessoas a aprender mais, a adquirir conhecimento, a trabalhar com um resultado sustentável, a entender o que estava fazendo para poder identificar quais os problemas dentro da operação, né? Então, essa foi a minha trajetória profissional. Quando eu saí do Boticário, foi bem na pandemia, eu falei assim, eu preciso de um pouco mais de liberdade de horário. O que eu vou fazer? Eu já tinha trabalhado com consultoria, vou abrir meu CNPJ consultora, né? E aí, desde então, venho ajudando as empresas a fazer um crescimento sustentável, que ele vem desde a estruturação, né, a reestruturação, porque a empresa já existe, então você reestrutura, organiza, motiva, aprende e volta a esse ciclo. Porque a reestruturação ela não é única, você não faz só uma vez, né? Ela é cíclica, certo? Que é o PDCA. E na sua opinião, essa organização, ela precisa necessariamente começar ou ser apenas para grandes corporações? Muito pelo contrário. A empresa que ela vem de uma empresa de pequeno porte, familiar, uma empresa bem pequena, é ali que tem que começar a estrutura. Ali que a gente tem que começar a organizar. Porque depois que ela já estiver grande e ela não estiver organizada, vai ser muito mais difícil, primeiro, você entender como vão sendo os processos que foi pensado lá no começo, pelo próprio dono, né? Como que foi sendo? Porque muitas pessoas passaram por ali e colocaram um pouquinho da sua cultura e às vezes não é a cultura que o dono queria, né? Não é o jeito de fazer que o dono esperava. Então, quando a gente espera muito para fazer essa estruturação, às vezes a empresa começa a perder a sua cultura, a perder a sua finalidade, o seu modo de fazer, né? Então a gente sempre fala, não espere, comece do pequenininho, né? Porque depois que o problema fica grande é mais difícil você resolver. E na sua opinião, né, qual que é a principal diferença quando você bate o olho como especialista nesse assunto de uma empresa que cresce de forma estruturada para uma que vive apagando incêndio? Primeiro, quais são as principais características? Primeiro, o dono ele olha, né, o proprietário, os sócios, ele olham faturamento. Meu Deus, eu faturo tanto, como que eu não sobra dinheiro no final do mês? Né? O segundo, meu Deus do céu, eu perco tanto tempo treinando as pessoas e elas nunca fazem do jeito que eu quero.
E sempre quando elas começam a fazer do jeito que eu quero, elas vão embora, porque elas ficaram boas. E o terceiro, que é o pior, eu tenho que ficar apagando o incêndio dos meus clientes porque cada entrega é diferente. Eu não consigo ter um padrão de entrega, né, para o meu cliente. Eu não consigo ter uma qualidade mínima de atendimento. Então, um cliente ele vai receber o mesmo produto, um vai receber de uma forma, o outro vai receber de outra. Por quê? Porque foram realizados por pessoas diferentes, em momentos de vida diferentes, em situações diferentes, né? Porque não existe um padrão. Então, quando a gente... E é muito fácil, né? A gente pega o DRE, a gente fala assim, ó, teu problema ou é administrativo, ou é produto, ou é processo, ou é logística. É muito fácil entender. Só de olhar o DRE, a gente consegue fazer já uma boa análise. E, na minha opinião, aqui no grupo, a gente tem não pontualmente, né, nós mostramos para o empresário exatamente onde está o gargalo através da DRE, e muitas das vezes o empresário ele não sabe interpretar essa demonstração. E os números falam, né? E eu sou suspeita para falar. Então, assim, você vê uma situação específica numa determinada linha ali do balanço ou da DRE, você já sabe onde está o gargalo do CNPJ. E aí, muitas das vezes, isso impacta também no processo e no crescimento, né? E de que maneira que você entende que o empresário ele possa estar munido de pessoas para conseguir tomar as melhores decisões? Porque eu sou suspeita para falar, eu sempre vou defender que o contador é o principal parceiro nessa interpretação de informação das demonstrações, porque ele vai saber e ter o conhecimento técnico, mas eu acho que uma pessoa que tem o teu perfil profissional também é um complementar a esse profissional analítico, né? Que muitas das vezes, e aí eu não vou falar mal da minha classe, mas muitas das vezes não tem conhecimento para direcionar esse CNPJ que está perdido, está crescendo, está faturando e não está conseguindo tomar decisão. Mas é muito engraçado, né? Porque as universidades, independente de qual curso, elas deveriam ter uma cadeira de interpretação de DRE. É interpretação, porque na realidade é uma interpretação. Você interpreta que ali tem um problema, né? Nós, administradores e consultores, que já temos um pouquinho mais ali, né, de experiência, a gente consegue identificar qual é a solução. Então, muitas vezes você olha lá na precificação do produto, você fala, tá aqui o problema, né? Ou você olha ali no teu custo operacional, a hora que você começa a abrir os números, você já fala assim, aqui é o problema e a gente já sabe a solução. Então, você tá munido ou próximo de pessoas que consigam te ajudar e a gente entende, né, que, por exemplo, outras classes, né, outros profissionais, eles não têm essa visão, né, e não é que não tenha algo pejorativo, mas ele não foi fomentado, né, dentro da trajetória profissional. Então, como nós já fomos fomentadas a isso, a calibrar o nosso olhar, para a gente fica mais fácil. Então, você ter pessoas que tenham esse olhar mais calibrado para o problema e conhecimento de solução e aplicabilidade da solução. Então, eu posso falar para você, então hoje você precisa, um CNPJ, a gente olha ali um problema pessoal, de pessoas, que acho que hoje em dia é o grande problema, né? Você desenvolver e ter pessoas boas para trabalhar para você. E que, independente do nicho que eu vou trabalhar, de qual segmento, todo mundo tá tendo essa dificuldade. A gente consegue identificar quais são as
soluções viáveis para que a gente possa propor pro empreendedor, né? Às vezes é um plano de cargos, às vezes é uma pesquisa de clima, às vezes é uma política de remuneração variável, às vezes é uma avaliação de desempenho, né? Então, a gente já consegue identificar qual é a melhor solução. Então, você ter essas pessoas com um olhar um pouco mais calibrado a te ajudar a tomar a decisão, para o empreendedor, desde o pequeno empreendedor, é muito mais fácil, porque você já consegue estruturar isso ao longo do tempo. E você, como consultora, não revelando o cliente, mas de todos os clientes que você atendeu, qual foi o menor cliente que você possa trazer o case, né? Não o cliente em si, mas o case. No que você conseguiu, como consultora, contribuir naquele CNPJ menor e que você possa compartilhar para quem está nos assistindo. Mai, eu tinha um cliente que ele tinha uma empresa que tinha 5 pessoas. Era ele, a esposa, tá? Um filho e 2 funcionários. O que aconteceu? No começo, que era ele e a esposa, eles faziam tudo, né? Então, tinha que fazer, todo mundo fazia. Se não estava um, era o outro. Então, eles sabiam fazer e sabiam como fazer. E aí, quando o filho ficou um pouco mais velho, eles quiseram trazer o filho como sucessão, né? E aí tinha um problema familiar e colocaram esse filho como sócio da empresa. Só que esse filho, ele não tinha o mínimo conhecimento do trabalho dos pais, não era o mesmo amor, né? E veio com uma pegada um pouco mais digital. Então a gente começou já com quebra de barreira ali, os pais um pouco mais desatualizados e o filho querendo trazer grandes inovações. Então a gente começou com um problema ali. Os outros 2 funcionários eram muito engraçados, porque eles ficavam perdidos. Eles não sabiam se eles seguiam o filho ou se seguiam as orientações dos pais. O que a gente teve que fazer ali? Definir quem é dono do quê. O pai era o financeiro, a mãe era vendas, o filho era operação. Não tem problema. Então a gente definiu os papéis das pessoas. Independente de se é sócio, se não é sócio, né? Então, a gente definiu os papéis. A definição dos papéis é muito simples. Plano de cargos. Não estou nem falando de carreira, estou falando plano de cargos. Definir quem faz o quê. Em cima do plano de cargos, o que a gente definiu? Vamos pegar lá quais são... O que eu tenho que fazer? O que o financeiro faz? A gente começa a definir o que o financeiro faz. O que a área de vendas faz? O que o operacional faz? O que a logística faz? Né? Responsabilizar quem tem que... Então, assim, se não foi feito no comercial, não adianta o casal ficar brigando que o marido, que é do financeiro, não fez. Então, a gente começou a organizar e falou assim, nossa, como ficou claro a minha responsabilidade dentro da empresa. Os funcionários começaram a identificar o que eles tinham que fazer. Então, antes de serem cobrados, eles já tinham feito. Então, eles sabiam o que tem que ser feito. Então, assim, uma consultoria muito simples, né? Que, lógico, com uma intervenção de um consultor, porque entre eles não estavam se acertando, então com a intervenção do consultor, uma consultoria muito simples que conseguiu alavancar a empresa. E parar com as brigas de família. Eu vivi isso há um tempo atrás, trabalhando numa empresa que faz todo sentido com o que você falou. Às vezes a pessoa sabe o que precisa ser feito, só que ela não tem, e eu vejo muito como ego às vezes isso, né? Tipo, eu não vou dar o braço a torcer, eu sei que a fulana tá certa, de repente, ou fulano, mas eu preciso de uma terceira pessoa alheia a esse sistema organizacional, por mais que seja pequeno ou grande, seja ele qual for, que me diga o que eu já estava falando. E eu vivi muito isso numa grande corporação, que eu não vou falar qual é,
que eu falava uma situação, aí vinha a pessoa de fora, falava essa situação, aí e eu ficava, tem que ser assim. E era uma estratégia que eu tinha. Eu falava, para eu conseguir que a pessoa faça isso, eu preciso chamar fulano. Fulano, vem aqui. Eu preciso que você que a gente fale na reunião isso, mas você vai falar. E aí acabava indo. É muito engraçado porque quando a gente empreende, a gente tem que muitas das vezes deixar o ego de lado. Para entender que nem tudo a gente vai ser o dono da verdade. Tá tudo bem, porque tá todo mundo remando para o mesmo objetivo, que é qual? Fazer com que o CNPJ cresça, fazer com que a empresa prospere, que pessoas venham trabalhar, que a gente movimente a economia, que gere empregos eu fico... Eu acho muito engraçado, porque isso foi nessa empresa. Daí eu peguei uma outra empresa que eram 4 sócios também. E vários funcionários. E os sócios, eles queriam se matar. Na primeira reunião de resultado que a gente fez, né, com os sócios, aí um deles saiu com 15 minutos de reunião, saiu da reunião simplesmente, levantou e foi embora. O segundo sócio, que estava online, desligou em 20 minutos de reunião. No final da reunião, que era 1 hora de reunião, eu só tinha um. Bem desafiador, né? Bem desafiador. E aí a gente, depois, né, dessa reunião, a gente falou assim, o que a gente vai fazer, né? A gente pegou sócio por sócio e começou a identificar no que ele era bom. Qual é a atividade que você é bom? Sabe? Porque assim, os sócios, eles não vão ser bons em tudo. É a gente realmente, o CNPJ, falar assim, olha, eu sou muito bom de venda, mas eu não sei trabalhar com números. Olha, eu sou muito bom operacional, eu sei lidar com as pessoas, eu sei fazer as pessoas executarem as atividades do jeito que tem que fazer, mas me coloca para vender. Então, na consultoria, a gente também consegue identificar o dom de cada um, ou a expertise de cada um. E aí a gente consegue direcionar essas pessoas para fazer aquilo que elas sabem fazer melhor. E não ficar dando pitaco na atividade do outro. Que é o que dá mais atrito dentro dessas empresas menores e mais familiares, né? Uma sociedade bem definida, complementarmente falando, faz muita diferença. E eu tenho isso por estratégia pessoal como empresária, e eu oriento os meus clientes dessa forma, né? Você tem que buscar no outro aquilo que te falta. Sim. Se não te falta nada, e aí, assim... Não é possível que você seja o Master Blaster de fazer tudo. Não é possível. A pessoa sempre vai ter dificuldade em algo. Buscar uma parceria estratégica onde aquela pessoa vá brilhar naquilo que te falta. Isso seja sociedade, seja parceria, seja escolha de parceiros, faz muita diferença para fazer com que todo mundo brilhe, né? Para alavancar o teu negócio, sim, né? Porque, na realidade, o que você tem, o empresário, o que ele tem que pensar é em crescimento. Eu duvido que exista uma pessoa que esteja empreendendo que queira, não, eu quero empreender, mas eu quero empreender só isso daqui. Eu só quero atender dessa forma, eu só quero faturar tanto, eu quero... Eu quero só ter a minha lojinha. Só teto do MEI. Só teto do MEI. Só quero só isso. 6 mil reais. Tá Não. ótimo. Duvido, né? Senão a pessoa vai virar CLT, dá menos trabalho. Exato. Exatamente. Né? Exatamente. Deixa o problema de empreender para outro. Ser funcionário é mais fácil do que ser empresário. Muito mais. Eu vivi os dois mundos. Você também, né, Mike? Sim. E a gente sabe que ser empresário, principalmente no Brasil, não tá muito fácil. Ontem eu estava assistindo uma pessoa falar num podcast e ela falou assim, a única pessoa que se der certo e se não der certo, que não pode abandonar o barco, é o dono.
O funcionário, ele vai arrumar outro emprego, ele vai pedir a conta, ele vai empreender, ele vai fazer o que ele quiser. O dono não tem essa opção. Não tem para onde correr. Ou dá certo ou dá certo. Uhum. E aí o fardo é mais pesado, né? Muito mais. Mas é engraçado, quem tem essa coragem, né? É. E aí, voltando um pouquinho para as identificações, né? Eu acho que quando a gente consegue perceber que a gente está precisando de ajuda, já é 50% da cura. Sim. Você perceber que você está doente, vamos dizer assim, empresarialmente falando. Uhum. E se você pudesse trazer alguns pontos que são clássicos, né? E são mais recorrentes para quem está nos assistindo identificar, poxa, se eu tô tendo isso, eu acho que eu preciso levantar a mão e talvez pedir uma consultoria express ou pelo menos uma análise diagnóstica de para onde eu preciso ir, o que eu preciso fazer, como que a pessoa consegue perceber que ela está precisando de ajuda. Uhum. Eu acho que são 4 pilares que a gente pode colocar aqui que, assim, é muito explícito que o empresário precisa de ajuda. É baixo faturamento, não consigo vender, né? Então, assim, eu não consigo vender por quê? Porque o meu produto não é bom, porque eu não estou oferecendo ele, né? Então, aí a gente precisa de fazer uma análise. O segundo ponto eu vendo, mas eu não tenho lucro. Não sobra nada. Então, eu não tenho lucro por quê? Né? Pode ter certeza que não é porque você está vendendo barato. Pode ter certeza. 99,9% das vezes que a gente olha que a pessoa tem um bom faturamento, mas não tem uma boa lucratividade, é porque tem problema de custo. Aí ele pode ser tanto custo fixo quanto variável. O segundo problema, eu vendo, eu lucro, mas eu tenho muita reclamação do cliente. Aí é problema de processo. Eu vendo, eu lucro, mas ninguém para aqui. Aí é um problema de pessoas. Um problema de gestão de pessoas. A gente vai entender, tem que entender, fazer um diagnóstico mesmo, né? Para entender qual é o problema. Se é um problema de clima, se é um problema de recursos, se é um problema, né? Vamos ter que olhar ali de um plano de carreira, de remuneração. Aí a gente vai ter que entrar um pouquinho mais para fazer um diagnóstico. E na sua opinião, esse mapeamento de processos, seja ele qual for, em qual das cadeiras e quais dos pilares, para você, e assim, eu vou ser bem transparente, eu adoro analisar um número, mas eu sei que o empresário CNPJ que está empreendendo no dia a dia, ele não está focado nessa situação. Você vê como uma objeção do empresário à falta de conhecimento que ele tem desse mapeamento, desse alinhamento do processo no seguinte sentido, dele sentir que é uma burocracia desnecessária, ou você vê como uma ferramenta mesmo. No dia a dia fica mais leve, fica mais fácil, fica mais agradável, porque a gente sabe que o trabalho nem sempre vai ser leve, a gente precisa entregar resultado, a gente precisa atingir as nossas metas, né? Sejam elas monetárias ou executoras. E como que você sente quando você conversa com um empresário que está ali te buscando, tá uma barreira? Ai, não vem mais uma burocracia. Ou ele entende que aquilo realmente é uma ferramenta? Depende muito do sócio, depende muito do proprietário, né, do empresário. Se ele tem um pouquinho mais de entendimento que ele, na realidade, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer e não deu certo, ele tem um pouquinho mais de facilidade de pedir ajuda. E essa ajuda é a nossa, né? Vim buscar uma consultoria,
né? Ele vem com essa mentalidade assim, ok, eu tentei de tudo, não... Agora, se é uma pessoa um pouco mais... uma pessoa que já tem um pouquinho mais de história, que já tem outros... A gente percebe assim que já teve outras experiências como empresário e não deu muito certo, ele acha sempre que o problema é dos outros e não dele, né? Então, quando a gente pega um empresário que realmente está buscando crescer, é um empresário que entende que tem um pouquinho mais de visão de negócio, e ele entende que ele vai precisar de ajuda porque ele não consegue abraçar o mundo, né? E a gente pega ali empresas assim, médio porte, que tem pessoas que poderiam fazer por ele, mas as pessoas elas estão dentro da operação e não conseguem sair e fazer um olhar mais crítico. Quando a gente vai na consultoria, a gente olha com um olhar sem julgamento, né? Se é a pessoa A, B ou C, ou se é a área A ou B ou C que está dando um problema. Então, quando a gente vem com esse olhar, o empresário ele consegue identificar que a gente consegue ajudá-lo. E a gente só consegue ajudar esse empresário se ele acredita. Então, eu já fiz consultoria onde a diretoria trouxe a gente como consultor e o dono, o empresário, não queria. E a consultoria, a gente terminou a consultoria, 2 meses depois eu voltei lá e não tinha sido nada aplicado, porque o dono não quis, né? Não acreditou, não implementou, porque não adianta nada nós irmos lá, fazermos todo o trabalho e depois não ter continuidade. Por mais que os diretores e gerentes que nos trouxeram queriam isso daí, o empresário não viu a necessidade e voltou a fazer do jeito. Eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Eu acho que é a pior frase que a gente sempre escuta, né, Mai? E pelo que a gente conversou antes, é uma questão de ego, né? Você, às vezes, você tá tão objetivo, você tem muito claro para onde você está indo como empresário, que eu observo dois pontos principais quando eu converso com os CNPJs. A pessoa está tão focada em fazer a empresa dar certo que ela não permite que as pessoas entrem nessa situação com outro olhar. Uhum. E eu me recordo muito da minha mãe falando assim, a ordem dos fatores não altera o produto. Cara, como vai ser feito para chegar naquele resultado, se você me trouxer uma perspectiva que melhore para acelerar, e eu vejo na consultoria e nos funcionários, nas pessoas que estão envolvidas na operação, como pessoas que são colaboradoras para aquele resultado. Uhum. Então, se a gente, e óbvio, né, a gente tem que respeitar os níveis, né, das pessoas, porque quando a gente começa um processo, tudo é mais difícil, tudo é mais demorado, você vai se ambientar com aquela nova metodologia, para depois você fazer o quê? Construir o hábito. Uhum. Só que o empresário, o que eu percebo é que ele muitas das vezes está tão... que ele não delega, não passa para o outro aquilo que ele brilha, né? Uhum. A pessoa, ela é boa naquilo. Ah, não, mas eu sempre fiz, pode deixar que eu faço. É que nem pato, né? Não nada direito, não anda direito, não voa direito. Bem isso. Você ter pessoas especializadas naquela determinada situação faz com que você ganhe tração para você conseguir fluir com o teu barco. Exatamente. E eu vejo como uma ferramenta porque ela traz clareza. E aí, quando a gente fala de clareza, a gente fala de indicadores, né? Você abordou bem a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, é apenas uma das ferramentas que a gente tem para mensurar indicadores. E aí a pessoa não sabe vender direito porque ela não sabe o ponto de equilíbrio dela. Ela não sabe rentabilizar a operação porque ela não está precificando adequadamente.
E vira um caos generalizado quando muitas das vezes começou muito bem e poderia continuar muito bem com essa reestruturação que a consultoria oferece, e o empresário está tão envolvido que ele simplesmente ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes porque é mais fácil. E afogado, né? Afogado num monte de processos. Exatamente. Quando a gente faz, por exemplo, o mapeamento dos processos, é bem engraçado, né? Que a gente começa a perguntar para as pessoas. Eu vou te dar um exemplo de um cliente que eu fui e eu comecei a entender por que a área financeira dele demorava tanto para fazer um faturamento de cliente. E aí eu fui perguntando para a pessoa, né? Entrevistando a analista lá dele de faturamento. Tá, mas como que você faz o faturamento? Eu tiro uma listagem de tudo que eu tenho que faturar. Mas como que você tira essa listagem? Eu imprimo do sistema. Tá bom. E daí, depois, o que você faz? Depois eu entro no site da prefeitura, eu emito a nota. Tá, e daí o que você faz? Daí eu salvo essa nota e imprimo essa nota. Salvo numa pastinha e imprimo. E depois, o que você faz? Daí eu entro no site do banco e emito o boleto. Tá, e daí o que você faz? Eu salvo o boleto e eu imprimo o boleto. E aí, o que você faz? Não, eu guardo, daí eu mando por e-mail pro cliente, ok? Depois eu registro isso no meu sistema, que eu emiti o boleto e coloco lá o número da nota e o comprovante e o boleto. Tá, e daí o que você faz? Daí eu mando pro cliente e esse papel que você imprimiu. Não, depois eu rasgo. Não, depois eu pego e ela não rasga, ela digitaliza, manda para contabilidade e daí o papel que fica aqui. Eu arquivo, mas depois de 2 anos eu rasgo. A gente joga fora. Eu falei assim, entendi. E quanto tempo você demora para fazer faturamento de, 50 clientes? 3 dias. Gente, deve fazer um parênteses. Aí você fala assim, mas calma aí. Você já tentou? Porque o teu sistema, conheço o teu sistema, ele tem como fazer o faturamento em lote. Não tem. Eu falei assim, isso é um ERP. Todo sistema faz isso. Fazendo parêntese, eu vou contar uma história. Uma vez eu trabalhei num escritório que o subsolo do sobrado era o arquivo. E, por padrão, as pessoas que eram mais inexperientes, elas faziam o quê? A busca do documento. E eram várias caixas, box. E o movimento contábil do mês das empresas. E para você achar um documento, porque tinha que, um comprovante de pagamento, você tinha que ir lá naquele depósito todo empoeirado, embolorado. Na fila 2, caixa tal, pegar e muitas das vezes não era arquivado com critério do arquivo, né? Por data, mês. Não era o circo dos horrores. Aquilo me traumatizou tanto que hoje aqui no grupo, nenhum dos meus clientes opera com papel. É tudo digitalizado. Então, se a gente tem um arquivo digital, a gente tem o quê? Tempestividade. Você vai entrar na pastinha, você vai providenciar o documento, já vai salvar, não vai ter papel, a natureza agradece. Então, às vezes o óbvio, né? Você vai imprimir o documento para depois você digitalizar o documento. Não é possível que o ser humano não raciocinou naquilo que... E às vezes as pessoas, elas têm essa limitação, né? Tipo, que nem a gente estava falando ainda agora. A ordem dos fatores não altera o produto, mas se ele está demorando no processo, alguma coisa está errada. E aí, como que ele ganha tração para entregar, fazer mais rápido e melhor, né? Eu sempre defendo isso. O que eu estou fazendo, da forma como eu estou fazendo, pode melhorar para eu fazer mais rápido? Porque eu não tenho tempo a perder. Eu não vim nessa vida para perder tempo. Ou eu faço rápido ou eu não faço.
Porque se ficar naquela... Gente, pelo amor de Deus, vamos, que já a vida passou e você ainda tá ali digitalizando o documento. Meu Deus do céu! Né? Exatamente. Não, e para você ver, né? Essa pessoa, ela tinha um gestor. E esse gestor tem um diretor. Ninguém viu. Ninguém viu. E aí, quando esse é bom puxar para a próxima pergunta, que assim, eu queria entrar nesse ponto, né? Pessoas. Na sua visão como consultora, especialista, o empresário, como que ele consegue identificar que o problema dele são as pessoas? Quando não é ele o problema, né? Quando não é ele a pessoa problemática ou a problematizadora das outras pessoas. Como que ele consegue entender que o problema está na operação dele no assunto pessoas? Primeiro, o que a gente olha primeiro é turnover. Se a empresa tem um turnover alto, o problema é pessoas. Ou porque o líder, né, não consegue engajar a equipe, tá? Ou porque a empresa não consegue engajar o líder e não consegue engajar a equipe. Então, assim, o turnover é o primeiro indicador que a gente olha. Aí a gente tem algumas diretrizes, né, que a gente consegue entender ali. A gente olha, essa empresa, ela tem um plano de cargo, carreira e salário bem estruturado. Ele tem. Mas o funcionário conhece? Não. Essa empresa, ela tem os indicadores muito bem definidos para que as pessoas saibam o que elas têm que fazer e aonde elas têm que chegar para elas crescerem, né? Essa empresa, ela tem um plano de treinamento das pessoas, porque assim, não adianta eu ter pessoas e não continuar treinando elas ou fazendo com que elas adquiram um conhecimento para trazer esse conhecimento para a empresa novamente. E eu escuto muito isso de empresário. Mas eu vou gastar um monte de dinheiro treinando essa pessoa para ela ir embora. Vai. Porque alguma coisa ela vai trazer para você. Agora, você vai continuar não gastando dinheiro para ela continuar ficando aqui e fazendo coisa errada? Ou te dando prejuízo? Né? Então, a gente consegue identificar. Não existe pessoa... o clima é ruim. A gente faz ali uma pesquisa de clima. Meu Deus do céu. Ninguém gosta de ninguém. Ninguém gosta de ninguém. Um falando mal do outro. Uhum. Só de você passar no corredor da empresa, você já sabe que tem problema de clima. Porque daí você consegue pegar um grupinho aqui, um falando mal aqui. Quando você começa a fazer as entrevistas... Não, porque lá na área tal, quando chega aqui, o processo chega quadrado. Aí eu tenho que refazer o que até outra pessoa tem que fazer. Então, assim, não está definido o processo. E ninguém conversa com ninguém. Ninguém conversa com ninguém. E daí, quando você faz reunião, um aponta o dedo para a área do outro que não faz o certo. Então, ali você já consegue identificar que o problema é pessoa. E a pessoa, ela não tem uma estrutura da empresa para que ela possa trabalhar. Ela não sabe o que ela tem que fazer, talvez não tenha, a pessoa que contratou não conseguiu identificar que essa pessoa não tem a capacidade ou não tem o conhecimento para aprender, né? Ou não tem até a motivação para aprender. A gente tem empresas que eu já fiz consultoria que a gente falava assim, mas você está aqui há 20 anos e você não sabe trabalhar com Excel? Não. Mas você trabalha no financeiro, né? Sim. E como que você faz? Eu imprimo do sistema e vou somando na calculadora. É complicado, né? Mas você entende que aí o problema é pessoas, gestão? Sim, sim. Quando você olha o DRE, você consegue identificar isso. Daí a gente, lógico, a gente vai olhar que é pessoas, daí a gente vai identificar se é pessoas operacional, pessoas gestão, né?
aonde a gente tem que identificar e atuar. E você comentou bem a respeito de treinamento, né? Aqui no grupo a gente tem uma filosofia e é uma filosofia que está implementada e definida e é isso aí. Que é um mês a gente faz a leitura de um livro, compartilha na última reunião do mês com o pessoal quais foram os insights pessoais ou profissionais, né? E no outro mês a gente escolhe um curso, seja ele qual for, ou um curso pessoal, que vai contribuir pessoalmente, ou profissionalmente. Por quê? Porque, não sei se são resquícios da minha pedagogia lá, de outrora, mas eu acho que fundamentalmente nós temos que colaborar com o nosso colaborador no sentido de serem pessoas melhores. Além da remuneração, de que maneira que a gente consegue fazer com que esses profissionais se desenvolvam dentro da nossa estrutura de negócio? Né? Isso é treinamento, isso é outras skills que não são técnicos, né? técnicas, e eu acho que o propósito do empresário, além de fazer dinheiro e de empregar pessoas, é primordialmente a função de um verdadeiro líder, que é o quê? Liderar aquelas pessoas que compõem a sua equipe para que se tornem pessoas melhores dentro da operação ou eventualmente fora. E esse desenvolvimento, quando a pessoa quer entregar e a pessoa que recebe quer receber, faz muita diferença no sentido de contribuir com aquela pessoa. Uhum. E eu acho que é muito egoísta da parte de quem pensa, e até um pensamento muito mesquinho, no sentido de, eu não vou investir naquela pessoa, porque senão depois ela vai sair da minha operação. Tá, mas o que ela te ofereceu enquanto ela esteve ali? Uhum. E a vida é um ciclo, né? Eventualmente, aquela pessoa pode retornar para a sua operação numa outra situação e trazer muitas outras situações melhores para a estrutura, né? Maia, eu tenho uma experiência. Quando eu trabalhava na Ambev, eu tive um gestor. E eu já estava lá uns 2 anos, 1 ano. E eu falei assim, eu quero crescer. Eu quero mudar, eu quero fazer outra coisa. Isso aqui eu já aprendi, eu quero fazer outra coisa, eu quero crescer, eu quero, né, evoluir aqui na minha carreira. Aí ele olhou para mim e falou assim, tudo bem. Você só vai sair depois que você treinar uma pessoa melhor do que você faz nas atividades que você faz. Ali eu aprendi que se eu quiser crescer, eu vou ter que desenvolver outras pessoas para fazer as minhas atividades melhor do que eu faço. E aí eu cheguei para ele e falei assim, tudo bem. Então eu quero um estagiário. Eu era analista nessa época. Eu quero um estagiário. E aí vem contratamos, né, um estagiário, a Aninha, que é minha amiga até hoje. Se ela escutar se ela ver esse podcast, ela vai lembrar. Ela entrou, aí era o primeiro treinamento dela, eu falei assim, deixa eu ver se essa menina serve para trabalhar aqui na Ambev, né? Eu lembro que as contas de telefone vinham umas pilhas, assim, imagina, conta de telefone de 300 pessoas lá, né, entre vendedor, supervisor, gerente. Era uma pilha desse tamanho todo mês. Eu falava assim, agora você vai identificar aqui, no primeiro dia dela, quem tá falando com DDD diferente de Curitiba. Coitada. Ela ficou 3 dias, ela identificou, fez conta, não sei o quê, porque o diretor quer saber. Bem maldosa eu fui, né? 3 dias ela fez. Ela me veio com um arquivo, com um relatório, não sei o que dela. Cadê o diretor? Deu calma, não é? Mostra primeiro pra mim. E essa menina, né, que hoje ela é head de uma grande empresa, de uma multinacional, eu fui crescendo e ela veio vindo atrás. Então, para todas as áreas que eu ia, eu trazia ela. Eu saí e ela virou gerente. Então, assim, para mim, você desenvolver pessoas é o maior dom que a gente pode ter. Sim.
É o verdadeiro case de É o sucesso. verdadeiro case de sucessos. Então, assim, na consultoria eu não quero ir lá entregar um produto e agora você se vira, faça. Não, eu quero desenvolver as pessoas para que dê continuidade nas atividades. A gente quer ver as empresas crescerem, né? Então, esse é o nosso grande case de sucesso, é desenvolver as pessoas. Uma vez eu fui pedir a conta num lugar e eu fui uma profissional, eu CLT, muito diferente dos demais, porque por padrão, né, as minhas amigas falam, eu quero fazer carreira, eu quero ficar 10 anos numa corporação e tudo mais, e eu nessa gana de fazer muito rápido, eu vi uma nova oportunidade, eu conversava internamente, falava, olha, eu tô com essa nova oportunidade e eu já tinha sinalizado que eu tava querendo ascender, eu tava querendo me desenvolver e tudo mais. E a pessoa, a empresa não me dava uma oportunidade, eu saía. E aí eu me lembro nessa vez que eu pedi a conta, o diretor chegou para mim e falou assim, eu tenho certeza absoluta que você não vai ficar muito tempo nessa empresa, para onde você está indo. Porque você vai crescer tão rápido que aquilo ali vai ser um aquário para você. Foi a última empresa que eu fiquei na CLT. Para essa que eu estava indo. E eu fiquei 9 meses lá. E aí eu saí da CLT e virei CNPJ full time. E é muito engraçado isso, né? Porque pessoas são extremamente importantes e você identificar essas potências, cara, faz muita diferença para o negócio. E partindo dessa premissa, eu queria que você compartilhasse um pouquinho. Não precisa, se você não puder falar a respeito desse cliente que você ajudou a desenvolver, como que você participou da construção de uma universidade corporativa, né? Porque quando a gente pensa no assunto treinamento, desenvolvimento de pessoas, de cultura de negócio, esse case é um case... Esse é um case de sucesso. Esse daí foi muito legal participar desse projeto. É lógico que a gente não fiz sozinha, né? Foi uma equipe multifuncional. Mas foi assim, quando eu comecei esse projeto, bom, eu já era fã da marca, tá? Foi o case de sucesso ali do festival, posso falar, né? Porque já foi divulgado na mídia. E quando eu entrei para fazer esse projeto, eu entrei para fazer a parte de da estrutura como da estrutura organizacional da universidade corporativa. E a gente começou a fazer as entrevistas com a RH para entender quais eram as atividades, né? Porque eles já tinham ali uma área de treinamento e desenvolvimento, né? Mas era uma área que, para 7 mil funcionários, na época, era uma área pequena. E a necessidade de se criar e desenvolver as pessoas para as atividades, né? Supermercadista hoje não é segredo para ninguém, quem atua nesse segmento sabe que a grande dificuldade desse nicho é a mão de obra, né? Que tem um turnover muito, muito alto, então... Varejo no geral. Varejo no geral, né? Mas os supermercadistas estão, assim, sofrendo de uma forma terrível. Eles queriam manter... E como o supermercado, né, a rede está crescendo muito, eles têm uma alta demanda de pessoas entrando e a grande preocupação deles era como que eu vou manter a cultura da minha empresa, do meu atendimento, daquilo que é o festival mesmo, né? Do cuidado, do encantar, né? Do encantar o cliente, que é a cultura deles, é encantar o cliente. Então, se você entrar numa loja, você
eu fico encantada, né? Você entra, você pergunta onde está um produto, eles te levam até lá. Você entra, a primeira coisa que te recebe é aquela área de flores. Uma vez eu entrei numa loja e eu estava muito perdida e olhando para todos os lados, a pessoa chegou para mim e falou assim: o que a senhora precisa? Uhum. Eu falei pro meu marido assim, falei assim, você tá vendo por que eu venho nesse mercado? A pessoa percebeu que eu estava em busca de algo que eu não encontrava. Uhum. E ela foi ativa no sentido de me orientar, de me ajudar. E a gente percebe essa cultura muito Essa forte cultura estabelecida. Sim, é do encantar. Estamos próximos, estamos te olhando, queremos te atender bem. E como a rede estava crescendo muito, né, principalmente ano passado, que eles abriram muitas lojas, o grande medo dos sócios era perder essa cultura. E como que eu vou crescer mantendo a cultura? E aí a gente, né, principalmente respeitando, né, essa necessidade e essa filosofia dos sócios, a gente criou a Unifestival, que é o Educar para Encantar. Então, assim, a gente quer trazer o conhecimento, né, para as pessoas que estão trabalhando para a rede, para perpetuar essa cultura de encantar o cliente. E aí foi um case de sucesso, né? Porque, primeiro, a liderança abraçou o projeto, então eles construíram um centro de treinamento de 1.000 metros quadrados, de primeiro mundo, lindo, maravilhoso. Todo o corpo diretivo faz parte da Unifestival como padrinhos. Então, você vê, ele tem tanto os sócios, os filhos, eles são padrinhos de alguma das escolas. É uma escola da qualidade, é uma escola da integração, né, das pessoas. Eles têm 7 escolas. Então, por exemplo, se você for em algum supermercado, você vai ver que tem pessoas mais idosas, tem pessoas PCDs. Então, eles têm essa filosofia de abraçar a comunidade como um todo, de um cuidado da comunidade, né? Então, qual que é a ideia deles? É educar as pessoas, trazer conhecimento para as pessoas ficarem no festival. Tanto que eles falam assim, a gente quer pessoas que entrem aqui e saiam aposentadas. A gente quer pessoas que gostem de trabalhar aqui. E a gente vai fazer de tudo para desenvolver essas pessoas. Eles têm um programa de treinamento de líderes muito legal, né? Que está sendo reformulado agora com a universidade, mas é um treinamento que, assim, poucas empresas você vê, sabe? Esse cuidado de você... Eles têm esse cuidado em desenvolvimento das pessoas, mesmo sabendo que elas podem sair. Então foi um case, assim, foram 2 anos quase de trabalho, foram muitas horas de entrevistas com todas as lideranças, né? E eles têm também a indústria. Então eles não têm só as lojas, mas eles têm indústria de pão, a indústria de sucos. Então todas essas áreas, tanto as áreas administrativas, também têm desenvolvimento de pessoas. Cada um tem sua trilha de aprendizado. Então você entra lá, você já sabe o que você tem que aprender. É muito legal. Eu acho que... E você acha que o fato de você ter tido e ainda ter contato com esses grandes negócios, esses grandes CNPJs, faz com que a tua visão como consultora para o pequeno acelere o pequeno? Eu vejo que sim. Por quê? Para um negócio ter 7.000 funcionários, ele passou por tanta coisa. Ele começou com 5, né? Ele começou com 5. E aí as pessoas elas têm um pouco de dificuldade. Eu vejo que
não, isso daí ainda não é para mim. Uhum. É o que eu mais ouço. Uhum. Eu ainda não preciso. Eu ainda não preciso de uma consultoria, eu não preciso de uma contabilidade, né, que entregue o que a contabilidade precisa fazer além dos boletos, de um marketing que consiga entregar, além de ficar só fazendo filminho, de um financeiro que cuide de fato do financeiro, né, com expertise e com Excel, né, porque um financeiro sem Excel não é um financeiro. Então, de que maneira que quem está assistindo a gente consegue aproveitar do seu olhar? Hoje você atende pequenos negócios. Nossa, Como sim. que as pessoas conseguem aproveitar esse atalho bom, não um atalho ruim, né? Que eu acho que o atalho, quando ele é um atalho que realmente seja honesto, não seja o atalho do jeitinho, ele faz muita diferença, porque você pega uma pessoa que é especialista, traz todo esse know-how de grandes corporações para o teu pequeno negócio. Cara, a chance de você acelerar o teu resultado do resultado daquele, ainda que o festival, né, quando eles eram 5 pessoas, é muito mais rápido. Mai, eu fui numa feira, num expositores de supermercadistas, e aí teve uma palestra um bate-papo, né? Dos 4 maiores donos de supermercado da região. Né? E uma das perguntas foi: qual que foi o momento do seu crescimento que foi o mais difícil? Uma pergunta para todos. Todos eles falaram: quando eu saí de uma loja para 2 lojas. Por quê? Porque você não tem como estar em 2 lojas ao mesmo tempo. A mesma coisa para o pequeno. Qual que vai ser o teu momento mais difícil? Quando você tem que crescer. Quando você não pode fazer tudo sozinho. Quando você tiver que delegar, como você falou. Quando eu tiver que delegar e que a entrega vai ser da mesma qualidade que eu entregaria. Então, a consultoria, ela é feita para o pequeno, para garantir que quando ele sair de uma lojinha, de um funcionário, de uma entrega, um CNPJ, a qualidade seja a mesma para 2, para 3, para 4, para 5. Entendeu? Que é a padronização, que é a valorização do seu funcionário, que é a sua precificação, né? Que é o seu otimização de recursos, certo? O Boticário fez isso. O Boticário comprou quantas marcas? Mas ele tem um CSC. Ele não precisa ter um financeiro para cada marca. Ele tem um centro de serviço compartilhado, né? Mas cada marca faz um faturamento diferente. Sim, agora vai fazer todo mundo igual, com o mesmo padrão. Certo? E onde que quem está nos assistindo consegue te encontrar para bater um papo, para conseguir entender um pouco mais sobre as suas soluções? De que maneira que você consegue ajudar na operação dele? Onde que o pessoal consegue te encontrar, Bom, Carol? temos aí o LinkedIn, né? Carolina Kindle da Cunha. E também tem minhas redes sociais, carol.k.cunha. Mas também tem meu telefone, se alguém precisar, só entrar em contato aqui com a Maia nos indica, né? E uma das coisas que a gente tem que pensar aqui, Mai, muito para o pequeno empreendedor, é que o pequeno dele não é pequeno. O pequeno dele é muita coisa. São muitos processos pequenos que a hora que você olha como um todo é muita coisa. Então, você organizar, como eu falo, uma gaveta do armário é muito mais fácil do que você ter que organizar um depósito inteiro de uma vez só. Então, comece organizando uma gaveta por vez, né? Sim. Traga pessoas que consigam trazer esse olhar diferente, esse olhar com outras experiências do grande,
do médio para o pequeno. Esse é o pulo do gato. Sim, sim. Para o empresário que quer crescer. Ter essa consciência, né, de que a gente não nada num aquário, a gente nada no oceano, um oceano de possibilidades. Hoje a gente está pequeno e muitas das vezes a gente está pequeno porque a gente está retendo esses processos com a gente. Uhum. E eu acredito muito nessa multiplicação e não na divisão. Quando você traz um processo bem definido, traz pessoas para o time, traz pessoas para a multiplicação, não há divisão. Uhum. E ter essa organização bem definida faz com que multiplique toda essa situação de negócio. E você saber quem trazer também, né? Sim. Quando você identifica que você não tem uma determinada skill, você consegue buscar uma pessoa com essa skill para te ajudar. Sim, sim. Entendeu? Consegue a consultoria consegue também te ajudar. Ó, essa skill aqui não tá muito legal. Vamos trazer alguém do mercado? Vamos procurar alguém que tenha essa skill? Que tenha esse tipo de comportamento? Talvez essa pessoa seja melhor fazer outra coisa dentro da tua organização. Vamos desenvolver outra pessoa para ficar aqui nesse lugar? A gente consegue fazer isso também. Sim, faz toda a diferença. E é muito bom ter você na minha vida, profissional e pessoal, porque a gente tem que se aproximar de pessoas que são complementares a nós. Ainda que tenhamos habilidades parecidas, você brilha de um lado, eu brilho do outro lado, e eu acho que juntas a gente só multiplica. E eu queria muito te agradecer por ter aceito o nosso convite. Dizer que foi muito engrandecedor, na minha opinião, para você que nos assiste, esse bate-papo, porque eu acho que trouxe insights valiosos para quem teve e chegou até aqui na tua expertise, na tua história, no nosso bate-papo. Eu acho que, com certeza, haverão novos convites para a gente se aprofundar sobre um determinado tema que eu acho que vai ser bem engrandecedor, essa é a palavra, né? A gente vai ajudar quem está nos assistindo a ter melhor clareza para que consiga efetivamente ter você como uma parceira no negócio, que eu acho que é o grande insight de hoje, na minha opinião. Obrigada mesmo por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Mai. Eu acho que esses bate-papos que a gente tem, né, às vezes bem no off, na nossa hora de almoço, eu acho que ele traz clareza, às vezes para aquela dúvida, para aquela falta de definição de caminhos a tomar, que todo empresário tem. Em um momento ou outro, a gente vai ter dúvida, né? A gente vai ter receio. E quando a gente tem pessoas que a gente possa confiar e que a gente sabe que essas pessoas têm conhecimento nos ajudar, é muito mais fácil trilhar. É muito mais fácil caminhar. Eu que agradeço a oportunidade da gente bater esse papo de novo. E muito obrigada. E vamos aprofundar esse tema que é tão enriquecedor para os nossos novos empreendedores. Sim, empreender é muito solitário quando você tem pessoas ao seu lado para dividir essa solitude, faz toda a diferença. Né? Obrigada. Obrigada. Esse podcast foi produzido por Triplay Films.